Olá, bom dia! Bora lá para mais um dia? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para nós falar do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá para a palavra de hoje que se encontra em Samuel, 1 Samuel 3. Deus fala com Samuel. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar. E foi-se e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, o qual se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, e por isso ele disse a Samuel: Vai, deita-te, e há de ser que se te chamar dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, pôs ali e o chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Glória a Deus. E disse o Senhor Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos de ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, e começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgaria a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos ex-escráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício e nem com oferta de manjares. Palavra forte e gloriosa que nesse dia o Senhor quer falar comigo e contigo. Você crê? Essa palavra aqui é muito forte. Samuel, ele cresceu na casa do Senhor. Quando Ana fez um voto perante na presença do Senhor para entregar Samuel no templo do Senhor. Por isso que Deus deu a Samuel para Ana, aquela mulher que chorava, aquela mulher que queria ser mãe, mas ela era estéril. E ela prometeu para o Senhor, se o Senhor desse o filho para ela entregaria o filho dela, assim que ele desmamasse, entregaria ele para o templo do Senhor. E ali Samuel, ele viveu com Eli. Ele tomava conta da arca da aliança do Senhor, que era a presença do Senhor. Ele tinha uma responsabilidade. Ele era um sacerdote ali que cuidava dos bens do Senhor. E Eli, ele tinha 2 filhos. E estes 2 filhos estavam desobedecendo a ordem de Deus, estavam pecando perante o templo, perante a arca do Senhor, perante a arca da aliança. E Deus ali tem ficado entristecidos, tem chegado às narinas de Deus o cheiro do pecado. E ali Deus não estava se agradando mais com a casa de Eli, porque ele via o que os filhos deles estavam fazendo de errado, ele via que eles não queriam adorar o Senhor, o Deus vivo. Eles queriam ficar no pecado, no mundo do erro, sem conserto e ainda ficar perante a arca da aliança. Mas Deus, ele não permite que eu e você estejamos na presença dele fazendo as coisas que não agradam a ele. E ali Deus repreendeu, e ali Deus queria falar com Samuel, porque Samuel, ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele. Ele já era um milagre, porque não era nem para Samuel está na terra, mas Deus que gerou Samuel, e Deus salvou Samuel, e Samuel foi um grande profeta, e através disso ele entendeu que quem chamava Samuel era o Senhor. Mas Samuel, ele era apenas um menino, ele não entendia ainda o mundo espiritual, as coisas espirituais que vinham de Deus. E aí ele perguntava para Eli com a simplicidade: por que me chama seu Senhor, meu Senhor?
e ele entendeu que era Deus. A hora que ele ouviu a voz do Senhor pela terceira ou a quarta vez, Samuel, Samuel, ele levantou e falou: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E Deus, ele entregou essa profecia que ia se cumprir na vida de Eli, para Eli, porque ele desobedeceu, como ele sendo autoridade maior sobre a casa dele, sobre os filhos, sobre o templo do Senhor, Eli pagou um preço. Porque depois o preço veio muito alto, que os 2 filhos de Eli, né? Mais pra frente conta a história, né? Que os 2 filhos foram mortos, né? Então, assim, o que eu e você devemos fazer? Guarda a Arca da Aliança, guarda a presença que o Senhor te deu com muito amor e carinho. Não faça aquilo que não é para você fazer. Permaneça na presença do Senhor, mesmo que esteja difícil hoje, mas não retires a Arca da Aliança, a presença do Senhor da sua vida. E não entre na presença do Senhor de qualquer maneira, porque a presença de Deus não é brincadeira. Então, se você hoje está cansado, desanimado, sem forças para se levantar, para se reerguer, para largar este erro da sua vida e permanecer no templo, na glória, na presença do Pai, pede para Ele hoje que Ele vai te ajudar e Ele vai falar contigo, assim como Ele falou com Samuel e usou Samuel, porque Samuel foi um profeta. Samuel que ungiu Davi. Deus falou com Samuel e foi até a casa de Jessé e ungiu. Deus falou para Samuel quem seria o rei, que seria Davi. Deus usou muito Samuel. Então, ele obedeceu, ele entendeu a voz de Deus chamando ele. Então, muitas das vezes, se você acordar no meio da noite e você perder o sono, vai orar, vai falar com Deus, que ele tá ali, ó. Ele quer falar contigo muitas das vezes e você não tem dado ouvido, você não tem acordado, você não tem escutado as palavras do Senhor. Mas que nesse dia, o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, venha abrir os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ouvir e ver a glória e a presença de Deus na nossas vidas. Você entende? A obra, quando Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida, não há nada e nem ninguém que possa impedir. A obra, ela depende apenas de você querer. Porque Jesus, ele já fez tudo por nós. Ele já pagou um alto preço. Então, nós que temos que tomar a decisão e realmente querer fazer e cumprir o ID do Senhor. Que essa palavra venha queimar em seu coração hoje. E que quando você ouvir Deus te chamando, fala: Senhor, eis-me aqui, que a tua serva, que o teu servo te ouve. Amém? E hoje ele pode chamar, assim como ele chamou Samuel, Samuel. Hoje pode ser o seu dia que Jesus te chama. Então creia, receba força, receba autoridade, receba perseverança e receba fé e coragem para você se levantar e ouvir a voz do Senhor e entender o que Deus quer de você e quer falar contigo. Amém? Que o Senhor te abençoe, que nós venhamos ter um dia de paz, de bênção, de vitória, de providência. Hoje Deus vai entrar nas nossas vidas. Eu creio, eu tomo posse. Você crê? Creia, recebe o livramento de Deus, que hoje nós possamos entender e ouvir a palavra do nosso Pai. Amém? Se o Senhor permitir, amanhã eu estarei aqui de volta para trazer a palavra do dia para os nossos corações. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Medita nessa palavra, porque Jesus, ó, ele vai te pegar, ele vai te chamar e ele quer saber se você está preparado, se você está pronto para se levantar e apenas ir. Amém? Que Deus abençoe.